Reino Unido, o bloco que no seu auge foi a maior economia do mundo, concentrando 22% do território mundial no século XIX e com 458 milhões de pessoas, cerca de 20% da população da época. E hoje, mesmo com o declínio do Império e um território do tamanho do estado de São Paulo, ainda é a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 3,1 trilhões de dólares, sendo popularmente conhecido pela família real, a Revolução Industrial e, claro, pela sua capital Londres, que é uma cidade global e um dos principais centros financeiros do planeta. Além disso, a colonização foi responsável por espalhar a influência e a cultura do país no cenário mundial, sendo hoje o inglês a língua mais falada do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de falantes, além de diversas criações e conceitos fundamentais para o Ocidente. Dessa forma, o Reino Unido, que é uma união política constituída pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, conseguiu se manter influente, sendo uma das nações mais globalizadas do mundo, uma potência militar com poder nuclear e um dos únicos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E nesse vídeo, vamos ver como o Reino Unido saiu do maior império da humanidade, onde chegou a dominar 25% do comércio mundial, até o papel moderador dos dias de hoje, com os desafios da sociedade britânica pós-pandemia, a saída da União Europeia e o plano de uma formação de um bloco com suas antigas colônias, que pode colocar a nação de vez no protagonismo mundial. Para contextualizar o Reino Unido atualmente, é necessário entender a história do país, que durante a era do colonialismo estabeleceu diversas colônias ao redor do mundo, com sua forte potência militar, mais notoriamente a marinha. E essas características fizeram o comércio global e a produção de manufaturas peças centrais da economia, que levaram a nação a ser berço da Revolução Industrial, consolidando o Reino Unido como a maior potência do mundo no século XIX. Posteriormente, após as 2 guerras mundiais, apesar de sair vitorioso de ambos os conflitos, o Reino Unido estava endividado, com sua importância industrial, militar e econômica ficando para trás, além de algumas de suas principais colônias, mais notoriamente a Índia e o Paquistão, adquirirem independência. Por esses motivos, os britânicos foram os maiores beneficiados pela ajuda financeira dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra, conhecida como Plano Marshall, recebendo na época cerca de 2,7 bilhões de dólares, quase 1/3 a mais do que a Alemanha. Porém, diferente dos alemães, que utilizaram essa verba para melhorar a infraestrutura e desenvolver suas indústrias, o Reino Unido utilizou o dinheiro para pagar suas dívidas e em reformas sociais. Além disso, enquanto países como a Alemanha e Japão adotavam economias de mercado, que foram vitais para o desenvolvimento econômico, o Reino Unido implementou um programa de nacionalização de suas principais indústrias, além de medidas que fortaleceram o bem-estar social. Em um primeiro momento, o país conseguiu sustentar um crescimento em média de 3,2% ao ano entre 1950 e 1970. No entanto, esse crescimento era inferior em relação a outras potências europeias, que em um curto prazo poderia não representar um grande problema, pois era natural que nações predominantemente agrárias e mais pobres do que os britânicos, como a Itália, França e a Alemanha, iriam crescer mais. Mas nesse contexto, o Reino Unido foi ficando para trás em relação à produtividade e inovação, com a modernização da infraestrutura e indústrias das outras potências europeias, tornando os produtos ingleses inferiores em qualidade, mesmo com preços mais caros devido à libra valorizada. Essa situação tornava uma mudança de abordagem econômica necessária, que veio com a ascensão ao poder de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, com uma série de reformas de mercado visando diminuir a inflação e os gastos públicos, reduzindo impostos, reformando o Código Trabalhista e aplicando uma série de desregulações e privatizações, podendo-se destacar a British Telecom no setor de telecomunicações e Rolls-Royce no setor aeroespacial e defesa. As reformas de mercado de Thatcher foram mantidas nos governos seguintes,
com o foco na solidificação do setor de serviços, potencializado pela influência do país mundialmente, fazendo do Reino Unido a nação com maior investimento estrangeiro per capita de todo o planeta. Essas reformas e a entrada na União Europeia foram responsáveis por um crescimento em média de 3% ao ano entre 1993 e 2007. Entretanto, a consequente crise financeira de 2008 escancarou problemas como a produtividade estagnada, a alta dependência do setor financeiro e a relação controversa com a União Europeia. Essa relação difícil levou à recente saída da União Europeia, em janeiro de 2020, que ficou conhecida como Brexit. Apesar dos efeitos dessa saída estarem sendo potencializados pela pandemia, as consequências já são alarmantes, pois em janeiro de 2021, as exportações do Reino Unido para a União Europeia caíram em 40% em relação a dezembro de 2020, enquanto as importações caíram 28%. Outro problema tem sido a escassez de produtos nos mercados, que mesmo sendo um desafio em outros países do mundo, tem sido mais significante no Reino Unido, com a crescente burocracia e a falta de trabalhadores disponíveis para cargos com baixos salários, que são resultados da ausência de livre circulação de bens, serviços e pessoas. Essa situação está chegando a um nível que até mesmo o McDonald's, que é notório por conseguir operar em lugares adversos, ter de suspender a venda de milkshakes no país por falta de matéria-prima. Esses fatores evidenciam que os britânicos podem ter momentos difíceis fora da União Europeia, com o Banco da Inglaterra estimando que o PIB do país em 2030 será até 4% menor do que se optasse por ficar no bloco. Para tentar solucionar essa questão, o Reino Unido está planejando uma união entre 4 países membros da Comunidade Britânica das Nações, visando um mercado comum e livre circulação de pessoas e bens entre os participantes. Essa aliança, chamada de CANZUK, englobaria o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e o Reino Unido. E esse projeto torna-se ainda mais possível no contexto da pressão chinesa boicotando os produtos australianos e a tentativa fracassada do Canadá de entrar no Conselho de Segurança da ONU, o que evidencia a necessidade da união desses países para ter mais peso e poder nas questões globais, além de compartilhar de políticas externas e sistemas jurídicos semelhantes. Além disso, esse bloco contaria com nações que juntas somariam um PIB de 6,5 trilhões de dólares, que seria a terceira maior economia do mundo, com uma população de 140 milhões de pessoas. Atualmente, a economia inglesa, apesar de não ser mais focada na indústria de produção em massa da Revolução Industrial, ainda possui destaque em diversos setores, como manufaturados de alta qualidade, a indústria automotiva, possuindo marcas internacionais como McLaren, Land Rover e Jaguar, na indústria aeroespacial, onde o país possui a segunda maior indústria aeroespacial do mundo, com 17% do mercado mundial, possuindo uma reputação de excelência para a produção de motores, helicópteros e sistemas de aeronaves, principalmente pela Rolls-Royce, que apesar de ser famosa pelos carros de luxo, é também um dos principais fabricantes mundiais de motores aeronáuticos. Além disso, durante muito tempo, o país foi abençoado por possuir mais recursos naturais do que os vizinhos europeus, como carvão mineral, petróleo e gás, principalmente por beirar o Mar do Norte, o mesmo mar que foi um dos principais responsáveis por tornar a Noruega um dos principais produtores de petróleo do mundo. E mesmo com a queda na produção dessas 3 riquezas nos últimos anos, mais notoriamente do carvão, devido à característica poluente do mineral, o Reino Unido ainda é um dos principais produtores de petróleo e gás de toda a Europa, responsável por 1,2% do PIB do país. Apesar do destaque nos mais diversos setores, o principal setor da economia inglesa é o de serviços, representando cerca de 80% do PIB, com a educação, que possui algumas das faculdades mais prestigiadas do mundo, como Oxford e Cambridge, recebendo mais de 500 mil estudantes estrangeiros e exportações relacionadas ao setor, gerando 20 bilhões de libras anualmente. A saúde, com a National Health Service, o Sistema Público de Saúde, sendo um dos serviços que mais empregam pessoas no mundo,
empregando até 1.400.000 pessoas, além do turismo, recebendo 39 milhões de turistas e gerando no total 145 bilhões de libras anualmente, interessados na história, cultura e algumas das paisagens mais marcantes do mundo. No entanto, esse setor de serviços é ancorado por negócios e finanças, principalmente pelas cidades de Edimburgo e Londres, já que a capital britânica é o segundo maior polo financeiro do mundo, atrás apenas de Nova York. A cidade representa 22% do PIB do Reino Unido, possuindo escritórios de mais de 500 bancos, dentre eles, grandes sedes como Barclays e HSBC. Além disso, diferente de Nova York, onde o protagonismo está muito relacionado às maiores bolsas de valores do mundo, como a New York Stock Exchange e a Nasdaq, Londres é prestigiada por ser um centro de negócios e serviços financeiros, onde a estabilidade e o ambiente de negócio amigável fazem a cidade atrair milhões de trabalhadores qualificados. Portanto, o Reino Unido ainda desempenha uma enorme influência no mundo, tornando um país um centro para investimentos e empresas, além de ser uma voz ativa nas questões globais. Contudo, a pandemia representou a pior recessão em mais de 300 anos, com a queda de 9,9% do PIB em 2020, e a saída da União Europeia pode representar um cenário adverso para a economia britânica, principalmente se a ideia de uma aliança como Kanzuk não sair do papel, pois agora a burocracia e a volta de barreiras alfandegárias podem dificultar as exportações para o bloco. Sendo assim, por mais que seja difícil imaginar dias de protagonismo econômico do século XIX, onde os britânicos foram pioneiros da Revolução Industrial e eram conhecidos como o império que o sol nunca se põe, atualmente sua estabilidade e o papel de servir como um mediador de grandes potências mundiais tem garantido uma certa prosperidade econômica, que vai ser posto à prova nos próximos anos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.